parlamentares, e o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? Com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então isso vai ser ainda um longo caminho, mas assim, em nome da Câmara dos Deputados, uma rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. As pautas importantes da economia para esse semestre nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação à CAF, com relação ao arcabouço e com relação ao PA. E eu espero que, dentro desse esforço legislativo, o Congresso Nacional tenha, na noite de ontem, num fato histórico, na primeira grande reforma estruturante tributária no país, depois da redemocratização, a Câmara dos Deputados cumpriu seu papel. Eu noto a satisfação na cara e no rosto de todos os parlamentares que travaram aquela luta. Uma sessão histórica, uma sessão de muito comedimento, de muito respeito, de uma liturgia fora do comum nesses anos e nesse semestre aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, eu abro aí as perguntas a cada um de maneira ordenada, para que eu possa voltar para a reunião e ver se a pauta continua o mais rápido possível. Muito obrigado. O senhor acha possível terminar a tramitação da reforma tributária esse ano, contando com o Senado, que o senhor disse que vai ter todo o tempo do mundo, mas depois voltando para cá, o senhor acha possível terminar essa tramitação esse ano? É difícil você precificar isso, né? A nossa programação era votar no primeiro semestre na Câmara, e é uma casa mais difícil de você construir consensos, por tudo que vocês sabem e conhecem, pela quantidade, qualidade, diversidade e amplitude de ideologias. O Senado, como nós, participou das discussões da PEC 45 e da 110. O autor da PEC no Senado, da 110, que tem textos dentro da 45, tem muita influência, o ex-presidente e presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Eu não sei ainda quem será o relator, mas, por certo, o presidente Pacheco, a quem nós enviaremos a PEC hoje, deverá tratar com o carinho necessário. Ele ontem mandou uma mensagem parabenizando, e eu disse, já já ela chega aí. Então, nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar, e tendo modificações, que eu acredito que terão, voltará para a Câmara, e nesse meio tempo as conversas já vão se afinando, para que uma casa com uma outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar, quando retornar do Senado Federal. Em relação a essas duas propostas, três propostas que o senhor disse que estão aí no radar de serem votadas ou não e deve consultar os líderes, quero saber, ontem os relatores estavam muito céticos em relação a isso. Não sei se era em relação ao ritmo do andamento da reforma. Quero saber o que vai ser determinante. Os relatórios estão prontos? Qual que são os gestos? Como que a gente... Estava agora com o relator do PA, que é o deputado Boulos, o relator do arcabouço, o deputado Cajado, e o relator do CAF, o deputado Beto Pereira. Todos os três estão em Brasília, todos os três estão de prontidão. Nós pedimos agora uma reunião rápida antes do início da votação, e se os líderes já derem se por satisfeito com relação ao mérito da matéria, por alguns motivos eu acho muito importante. Nós vamos ter reunião do Copom no início de agosto, nós vamos ter uma medida provisória do PA caducando no meio do recesso, e nós precisamos terminar o arcabouço ratificando ou não as mudanças que o Senado fez. Portanto, se no começo da semana eu dizia a todos os senhores e senhoras que nós iríamos usar de segunda a sexta, sem especificar o dia, na hora que tivéssemos voto, as matérias iriam a plenário. A reforma tributária foi, e nós vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para a sua aprovação. Uma com um projeto de lei complementar e outra com maioria simples. O presidente Lula ligou para a senhora e pediu, falou para o senhor sobre isso? O presidente Lula ligou hoje de manhã, o ministro Haddad ligou ontem. Ligação, Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente. Mas o clima é de tranquilidade, para que a gente possa terminar esse semestre
da melhor maneira possível. E na ligação do presidente Lula? Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamento. E essa reforma nasceu no governo dele, essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente. E fiz a ele uma observação em que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Só para entender, CARF e arcabouço, a ideia é votar hoje, se não votar hoje, fica para o segundo semestre. Olha, a reunião é justamente para isso. Sem muito assodamento, não posso antecipar porque o plenário não depende de mim, só tem o meu voto, quando voto. Mas se votar, será hoje. Semana que vem a ideia já inicia o recesso? Se nós votarmos hoje, sim. E se não? Vai depender do andamento das coisas. Eu não gosto de falar sobre expectativa nem perspectiva. Mas o senhor não está aqui na semana que vem? Eu não falo sobre perspectivas. Enquanto vocês estão preocupados como estavam, e o CAF, eu estou na reforma tributária, e o PA, estou na reforma tributária. Então, o que eu posso dizer à senhora agora é que nós vamos fazer uma reunião. Após a reunião, a senhora sabe. Presidente, eu sei que o senhor, enfim, tem um protagonismo grande na casa, e a gente até que considera o senhor meio centralizador. O senhor deixaria essas pautas para o Marcos Pereira na próxima semana? Estou pensando justamente nisso para hoje já. Estou com uma crise eu estou com uma crise aqui na coluna que só eu sei para estar em pé o que é que tem que estar fazendo. O Marcos Pereira é um deputado muito capacitado, vice-presidente da casa já por 2 vezes, presidente de um partido importante no plenário, e para ele sobram condições mais do que suficientes, mais do que as minhas de conduzir qualquer matéria, quanto mais umas matérias que são de interesse da população. Presidente, quando o presidente vai votar essas questões ainda hoje, e eu queria saber se é o projeto do CAF que está impactando as demais. Já tem um consenso maior no colegiado de líderes em relação ao marco e ao PA, e é o CAF que está travando essa discussão? O CAF ele tem a característica de ter urgência constitucional, por 5 com prazo vencido já trava. É um projeto que há uma sensibilidade muito forte, todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita, não é de hoje, né? É uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o país, né? Dívidas, multas, composições, regramento, né? Regulamentações. Então, mexe com a perspectiva. Todos os parlamentares sabem que é base para o arcabouço, porque há uma entrada muito forte de pagamentos, que gerará crédito para o governo. E ele tem, dos 3, a maior sensibilidade, até porque o arcabouço já foi votado, as alterações que foram feitas no Senado, elas são mais pontuais, a Câmara vai só dizer se concorda com elas ou não. Nós não tivemos nenhuma ingerência sobre o que o Senado votou e não fizemos nenhum compromisso com o que o Senado votou, o que não quer dizer que o texto não possa ser referendado. Mas o PA também não deve ter maiores problemas, a questão é só ajustar os detalhes da interpretação do relatório, perguntar ao líder se a conversa com o relator em relação ao relatório for suficiente para que a gente possa encaminhar. Presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre essa sinalização da votação da reforma tributária, se é mais um ambiente para a redução da queda de juros no Brasil, o senhor tem essa perspectiva? O senhor falou até das outras pautas que em agosto tem a reunião do Copom. O senhor acha que é mais um ingrediente para a nacionalização do Brasil? Todas as sinalizações. Eu não avalio, não é? A gente que vive aqui dentro, no dia a dia de uma matéria, trabalha a construção de um texto com a responsabilidade da reforma tributária de uma maneira técnica, pragmática. Mas a avaliação externa é de satisfação pelo Brasil, ao longo desses anos, ter conseguido no Congresso Nacional votar uma matéria dessa importância. Eu acredito que ela vai influenciar no país, já na sinalização da próxima reunião. Obrigado, gente. O senhor vai desligar o celular nas férias, não? Presidente, se Deus quiser. Você conseguiu. Bom, né? Falei aí, onde você. Aí você diz assim, ator,
Paguei o voto de vocês aqui. Vamos lá? Vamos lá. Em relação aos pacientes com câncer, é um marco, assim, você não tem ideia, é uma coisa fantástica. Tá bem? Oi? Não, também ficou o dia todo ali. Ave Maria. Vamos de loja. Funciona bem, né? Obrigado.